Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a Nova República. Mas antes da aula começar, eu quero convidar você a colaborar lá na minha campanha do Apoia-se. Para quem não conhece, com a sua doação lá no Apoia-se, a partir de qualquer valor, você consegue colaborar para ajudar na manutenção do canal. Então eu convido vocês a entrarem lá e dar uma olhadinha. Em breve vai ter conteúdo exclusivo para os apoiadores, então fiquem ligados. Mas vamos lá, bora para a aula? Bom, se você não assistiu o primeiro vídeo aqui sobre Nova República, eu vou colocar aqui em algum lugar da tela para você clicar. Nesse primeiro vídeo, eu iniciei a nossa aula falando sobre o período de transição da ditadura para a democracia. Falei das primeiras eleições, da Constituição, do governo Sarney e finalizei falando sobre o processo de cassação do mandato do presidente Collor. Então, aqui nessa aula hoje nós vamos continuar então a falar sobre esse período da história recente do Brasil. E hoje eu vou falar sobre o governo do Itamar Franco, os dois mandatos do governo Fernando Henrique Cardoso e também os dois mandatos do governo Lula. Legal que vocês tenham em mente que eu estou tratando aí de um período que vai de 1992 até 2010, com o último mandato no governo Lula. Então é um período longo da nossa história recente e que tem várias problemáticas e um contexto aí bem importante para a gente entender. Mas continuando aí a nossa linha do tempo, na parte 1 do vídeo de Nova República, eu finalizei, falando sobre a cassação do mandato do presidente Fernando Collor. O seu vice, Itamar Franco, então vai tomar o poder, tomar posse como presidente e vai governar entre 1992 até 1994, então completando aí o que seria o mandato do Collor. A principal necessidade do governo Itamar Franco logo no seu início era combater a inflação, que vinha alta e crescendo desde o começo do governo do Collor, e também incentivar o crescimento econômico do país. É importante entender que para isso o Itamar Franco teve o apoio do PSDB, que era um partido de dissidentes, pessoas que saíram do PMDB por não concordarem com determinadas ideias e que apoiam o governo de Itamar Franco. Com isso, ele chama um dos integrantes do PSDB para fazer parte do Ministério da Fazenda, ou seja, o ministro que iria cuidar da questão econômica. Ele convida então Fernando Henrique Cardoso, que era um professor universitário, sociólogo, que participava do PSDB para ser o seu ministro. Por que eu estou ressaltando isso? É importante que vocês entendam nesse contexto quem fazia parte de qual partido, quais eram as ideias que esses partidos defendiam e quem eram as pessoas que faziam parte desses governos, de forma geral, porque isso é muito importante para entender, inclusive, o caminho que esses mandatos vão seguir. Bom, o fato é que o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e o Itamar Franco juntos vão propor um novo plano econômico então para o governo. Esse novo plano, que ficou conhecido como Plano Real, tinha então o objetivo de combater a inflação usando uma nova unidade monetária que tivesse atrelada ao dólar. A chamada unidade real de valor era um elemento de conversão monetária e que depois veio a se tornar a nossa nova moeda, o real, moeda que é utilizada até os dias de hoje. Com isso, a inflação começa então a diminuir, já que a nossa moeda estava atrelada ao valor do dólar, ou seja, o valor do real era igual ao valor do dólar, se equiparava ao valor do dólar. Quando ocorresse algum caso de especulação que levasse ao aumento do dólar, o Banco Central então vendia as suas reservas de dólares para que a nossa moeda, o real, não subisse também da mesma forma, fazendo com que a nossa moeda estivesse então atrelada a uma moeda forte. Isso trazia confiança dos investidores e uma confiança maior também na nossa própria economia. Como consequência, então, nós tivemos aí a redução da inflação. Pensando no Plano Real, nós podemos falar aqui então de pontos positivos e de pontos negativos também. Então vamos aos pontos positivos primeiro.
I. Com a diminuição da inflação, então, e uma moeda nova e forte, a gente teve então um crescimento econômico que aumentou a arrecadação do governo. Isso só se tornou possível devido ao controle dos gastos públicos e do fluxo do capital estrangeiro. Então é dessa forma que se conseguiu então um possível aí crescimento. Pensando então dos lados negativos do Plano Real, nós temos aí um aumento de gastos com as importações, já que o valor do dólar compensava então essas compras, ao mesmo tempo em que por isso a nossa balança comercial então fica desfavorável, gera um déficit então nessa balança comercial e nossa indústria nacional também é afetada. Houve aí uma desarticulação da nossa indústria nacional. Para tentar solucionar essas questões, o governo então decide elevar a taxa de juros para você ter mais investidores de risco no país, mas como consequência nós temos aí um aumento da dívida pública do país. Continuando então o governo do Itamar Franco, nós tivemos também um plebiscito que estava previsto na nossa Constituição de 88 e que foi feito em 1993. A ideia do plebiscito era que as pessoas votassem para o sistema e para a forma de governo que o Brasil deveria seguir adiante, agora com a nossa abertura democrática. Os eleitores então deveriam escolher entre o sistema presidencialista ou parlamentarista e entre o governo republicano ou a volta da monarquia. O plebiscito então só confirmou o presidencialismo e a forma republicana de governo. Além disso, durante o processo de transição então no final do governo Itamar Franco para as eleições então de 94, nós temos aí dois candidatos que tiveram destaque importantes, o Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda e que se candidata pelo PSDB, e o candidato Lula pelo PT. Acontece que a popularidade provocada pelo Plano Real fez com que o Fernando Henrique Cardoso fosse eleito, então, em primeiro turno e se torna aí o novo presidente do Brasil. O governo então do Fernando Henrique Cardoso se inicia em 1995 e ele governa por 2 mandatos até 2002. De início não era possível a reeleição, mas eu já vou explicar para vocês como isso acontece. Para começar falando do governo do Fernando Henrique, eu vou já entrar nas questões econômicas, que são questões importantes, a gente está vendo isso até agora aqui, mas é interessante também que vocês notem que o governo do Fernando Henrique ele teve como característica política, econômica, enfim, ideológica, o neoliberalismo. A ideia, resumindo, sendo bem simples e breve, mas o neoliberalismo então tem essa característica da não intervenção do Estado na economia. Aliás, do Estado mínimo, que ele não intervenha na economia de fato, apenas quando necessário. Então, o Fernando Henrique vem com essa característica que é muito criticada pelos seus opositores, principalmente pela esquerda, mas ele mantém essa linha ao longo dos seus 2 governos. Continuando então o Plano Real e levando os fundamentos do Plano Real na prática e também tentando ao máximo controlar a inflação, o Fernando Henrique leva então a cabo essa sua política. A busca então durante o governo foi de evitar gastos públicos que fossem maior do que o próprio orçamento do governo. Pensando então nessa prática, o Fernando Henrique adota uma postura de austeridade, de controle desses gastos públicos, e isso leva à criação da chamada Lei da Responsabilidade Fiscal. Em 2000, essa lei é criada e ela determinava que todos os governantes de todas as esferas públicas deixassem de forma transparente os seus gastos e o seu orçamento público. Inclusive, a lei também determinava a punição para os casos de gastos descontrolados ou de má administração e gestão pública. Apesar dessa tentativa de controle do Plano Real, vimos aí em 1999 uma desvalorização da nossa moeda, já que o governo tentava ali elevar a nossa economia aos patamares internacionais. Essa desvalorização provocou um abalo nas empresas que tinham dívidas em dólares, mas também ajudou na questão das exportações, já que a nossa moeda estava com um valor, vamos dizer assim, baixo e bom para as empresas de fora e para os governos de fora comprarem os nossos produtos. Pensando ainda na questão econômica, o governo Fernando Henrique fez um reajuste ali interno nas instituições bancárias, o chamado PROER. Isso ocorreu devido à questão da diminuição da inflação e até mesmo para o governo organizar internamente
realmente a sua situação com essa diminuição. Acontece que isso levou à falência de muitos bancos e isso levou, inclusive, ao próprio governo a intervir e a injetar dinheiro público para que essas instituições não entrassem em falência, para que isso não prejudicasse as pessoas que tinham conta no banco, né, os correntistas. Essa atitude de injetar, então, dinheiro público por uma questão particular aí provocou muitas críticas, principalmente da oposição ao governo. Outra iniciativa que acabou causando críticas, principalmente da esquerda, foi o processo de privatização de empresas estatais. Então, a Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, e o sistema Telebrás, que cuidava dessa parte dos telefones, né, das linhas telefônicas na época, foram exemplos de estatais que se tornam privatizadas. Essa política de privatizações tinha como objetivo atrair o capital estrangeiro aqui para o Brasil. Mas essa situação não resolveu o nosso problema da dívida externa, até porque a forma como essas privatizações foram feitas, acabou afetando nesse processo. Nessas privatizações, o Estado muitas vezes ele arcou com os custos e com os prejuízos. Então, dessa forma, o lucro ficou basicamente ali para essas empresas, principalmente empresas estrangeiras. Então, essa foi uma grande crítica nesse momento aí desse processo de privatização. Outra política também que aproximava mais ainda, então, a ideia neoliberal foram as políticas trabalhistas do PSDB, do governo do Fernando Henrique. É interessante que em um desses discursos do Fernando Henrique, ele vai dizer que a era Vargas teria então acabado. Isso porque essa questão trabalhista e do Estado como o controlador das leis trabalhistas, né, foi muito forte durante o período Era Vargas, e se dizia que essa era, vamos dizer assim, ela teria se arrastado não só durante o governo Vargas, mas em outros períodos também. Então, o Fernando Henrique faz essa alusão no seu discurso para colocar, então, que o Estado ele não seria ali o controlador dessas leis. Um exemplo disso, a gente tem ali na flexibilização das leis trabalhistas, é a criação dos empregos temporários, então, empregos que poderiam durar até 3 meses, por exemplo, dependendo do tipo de trabalho, e também da criação do chamado banco de horas. Seguindo ainda então essa cartilha neoliberal, pensando então na questão social, o Estado ele vai se afastando então cada vez mais desses compromissos sociais. É por isso também que durante o governo Fernando Henrique nós temos aí um incentivo na criação de ONGs. A criação dessas ONGs fazia com que o Estado se afastasse cada vez mais das questões sociais. Para a postura e para a visão neoliberal desse período, o Estado não deveria intervir e não deveria dar assistência nesse sentido, porque a questão econômica daria conta depois da questão social. Então nós temos aí, principalmente nesse período, uma grande crítica da oposição a essa questão e nós vemos a desigualdade aumentar também nos números. Apesar disso, durante o governo FHC, nós vemos algumas questões sociais avançarem. Por exemplo, a questão da educação infantil, do acesso ao saneamento básico e até mesmo as políticas de combate à AIDS. Inclusive, o Brasil chegou a ser premiado por essas políticas de saúde. É importante a gente entender que mesmo com esses avanços das questões sociais, a renda do trabalhador e o salário mínimo não teve um aumento significativo nesse contexto, até porque existia um limite imposto aí pela Previdência Social nessa época. O contexto aí do final da década de 90 também trouxe como questão social a questão agrária, da reforma agrária. Então nós temos aí o movimento do MST, que foi fundado nesse contexto e que exigia mudanças e distribuição de terras. Foram denunciados vários casos de violência e de abuso policial, como por exemplo o massacre do Eldorado dos Carajás, e o governo FHC precisou enfrentar então essa questão e esses conflitos. O massacre do Eldorado dos Carajás foi um episódio em que 19 pessoas do Movimento Sem Terra acabaram sendo assassinadas, e o capítulo final desse fato acontece em 99, quando alguns oficiais foram absolvidos então da participação da chacina. Bom, mas eu tinha dito para vocês então que o Fernando Henrique ele tem 2 mandatos. De acordo com a Constituição de 88, até esse momento, até o final do seu primeiro mandato, as reeleições não eram possíveis, mas a gente tem aí, nesse contexto de finalzinho do mandato, uma emenda da Constituição que
propõe então a possível reeleição do candidato. Essa emenda da Constituição para a reeleição, ela foi muito conturbada, inclusive com denúncias de casos de corrupção no legislativo para que essa emenda passasse, mas o fato é que ela foi acertada e então o Fernando Henrique conseguiu se candidatar novamente à presidência. E é o que vai acontecer, mais uma vez ele se candidata e ele acaba se reelegendo, até por essa questão da popularidade da questão econômica, do Plano Real. Então nós temos aí um segundo governo. Então, fechando aqui esse segundo mandato, é importante entender que o Fernando Henrique entra em 1998 com uma questão econômica já problemática, porque o real fica desvalorizado em relação ao dólar, e essa era uma das promessas de campanha, que isso não ocorresse, né? Mas acaba acontecendo. Nós temos também aí um problema muito sério com a questão energética e o chamado apagão, que acontece em 2001. Esse apagão, ele ocorre, né, apagão literalmente, né, muitas casas ficaram sem luz, muitos lugares sem energia. Ele acontece por um período de pouquíssimas chuvas nesse ano, mas também de uma política ali que não se sabia se era pública ou privada do fornecimento da energia elétrica. O transtorno todo gerado em torno da questão do apagão, a renda dos trabalhadores que não aumentava, a desvalorização do real, todo esse processo gerou ali um desgaste da imagem do FHC. Isso vai favorecer a esquerda quando a gente tem aí as eleições no final de 2001. Então, durante essas eleições, nós temos novamente o candidato Lula, do PT, concorrendo agora com o José Serra, do PSDB, partido, então, do Fernando Henrique. Todas essas questões, então, vão favorecer a esquerda e o candidato Lula acaba vencendo no segundo turno com 61% dos votos. Bom, pessoal, então entrando agora no governo Lula, nós vamos falar dos dois mandatos que foram entre 2003 até 2010. É importantíssimo que vocês entendam esse contexto e que entendam que o presidente, né, Lula, ele tentou ali eleições desde lá de 89, da nossa primeira eleição direta. Então vocês imaginem como foi ali essa posse e esse contexto nesse período de 2003. Então a esquerda nesse momento ali, de certa forma, unida em torno do candidato que tinha vencido aí com uma porcentagem considerável o segundo turno. Dentro então desse contexto de 2003, nós vamos ter aí o início do governo Lula com essa tentativa de manter uma certa estabilidade na economia. Logo aí nos primeiros meses do governo, nós tínhamos uma defesa da reforma da Previdência, até mesmo para evitar o aumento de gastos públicos. Porém, como consequência aí da subida de poder de um candidato que ainda gerava medo no mercado, vamos dizer assim, nós não temos muitos investimentos e temos aí um recuo da economia logo nos primeiros meses, o que se altera a partir de 2004, nos primeiros meses aí desse ano, com um crescimento econômico retomado e um aumento do PIB de 4%. Pensando então aqui na questão social, o governo Lula tinha uma diferença grande aí com relação ao governo FHC. As políticas ali de assistência social começaram logo aí no início do seu mandato, e nós temos aí dois projetos importantes e duas campanhas que seguiram firme desde o início, que é o Fome Zero e o Bolsa Família. O Fome Zero e o Bolsa Família são dois projetos de caráter social. O Fome Zero, ele tinha como objetivo, então, levar o acesso à alimentação para a população mais carente, incentivando a agricultura familiar. Foi inclusive um projeto premiado internacionalmente. Já o Bolsa Família era um programa que prometia auxiliar pessoas que tinham uma renda per capita na família ali abaixo de um salário mínimo, e a partir desse determinado valor, essas pessoas conseguiriam então o acesso à educação, à saúde, ao emprego. Até porque para a família, né, receber esse auxílio, era necessário que os seus filhos, as crianças, estivessem matriculados na escola. Para vocês terem uma ideia da importância, da relevância do Bolsa Família como um programa que inclusive foi premiado internacionalmente, trouxe aqui uma notícia para vocês do IPEA.
Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês poderem consultar. E essa notícia de 2019, ela diz que a Bolsa Família reduziu a pobreza e a desigualdade em 15 anos. Então, resumindo aqui, depois vocês podem consultar aí melhor, mas aqui a gente tem que, né, a afirmação de que o Bolsa Família, ele responde por 10% da redução da desigualdade no Brasil entre 2001 e 2015, tá? Importante também entender que cerca de 70% dos recursos do Bolsa Família alcançaram os 20% mais pobres e reduziram a pobreza em 15% e a extrema pobreza em 25%. Então, a conclusão do trabalho de pesquisa do IPEA é que o Bolsa Família, né, esse programa, ele reduziu aí a desigualdade e esse balanço foi feito aí nos primeiros 15 anos do programa. Saindo das questões sociais e entrando aqui na questão política e interna, o país sofre uma nova crise política a partir de denúncias de Roberto Jefferson, do PTB. Segundo o deputado, muitos congressistas recebiam por mês esse determinado valor para poder aprovar determinadas leis e aprovar determinados processos. Isso fez com que se gerasse um escândalo ali dentro da Câmara e, como consequência, foi instalada uma CPI para investigar o caso. Em 2005, então, houve a cassação de alguns deputados, inclusive do ex-ministro José Dirceu. Alguns foram afastados, outros tiveram seu mandato cassado, e em julho de 2012 nós continuamos aí com algumas prisões e investigações desse caso. Apesar desse escândalo dentro do PT e dentro da Câmara dos Deputados, a imagem do Lula, do presidente, não ficou abalada. O presidente, inclusive, dizia que não tinha conhecimento desse caso, e nas pesquisas para a eleição aí do final de 2005 para 2006, o Lula aparecia ali como candidato principal a ser eleito. Em 2006, então, nós temos mais uma vez como dois candidatos aí principais, o candidato Lula e o candidato Geraldo Alckmin, que era do PSDB. Porém, o candidato Lula então vence e a gente tem aí mais um mandato entre 2006 até 2010. O segundo mandato já foi um pouco diferente do primeiro com relação à instabilidade política. Novos casos e escândalos políticos acabaram se instaurando. O novo escândalo político que acontece, então, no início de 2006, está relacionado aí ao presidente do Senado, Renan Calheiros. O senador teria, então, usado dinheiro de empreiteiras para ajudar e para dar este dinheiro, né, desviado para uma jornalista que ele teria ali tido supostamente um caso e uma filha fora do seu relacionamento. Esse desvio de dinheiro ele é denunciado e isso se torna um escândalo político. Apesar de todo o escândalo e de toda a movimentação, o plenário do Senado considera Renan Calheiros inocente. E mesmo com isso, né, a pressão da sociedade civil e da imprensa faz com que ele renuncie ao seu cargo de presidente do Senado, mas ele ainda mantém aí o seu cargo de senador. O ano de 2007 continua com crises, nós temos aí uma crise dessa vez no sistema aéreo brasileiro. Em 2006 já havia ocorrido um acidente com um avião da companhia aérea Gol, e em 2007 isso volta a acontecer dessa vez com o avião da companhia aérea TAM. Isso faz com que haja ali uma greve dos controladores aéreos em 2007, gerando transtornos e uma crise interna. Tudo isso vai ali apenas transpor e mostrar como o nosso sistema aéreo era muito fraco e muito frágil, inclusive. É por isso que o governo decide, então, investir na estrutura, na infraestrutura do país, usando, então, todas as crises que nós já havíamos tido, como eu já citei aqui para vocês sobre o apagão, essa crise do sistema aéreo. Então, o governo decide investir na questão da infraestrutura. Em 2007, então, é anunciado o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, com o objetivo de investir e injetar 500 bilhões de reais para várias áreas de infraestrutura. A ideia era desenvolver a economia brasileira. Junto com esses investimentos na infraestrutura, o Brasil também se aproximou economicamente de outros países, principalmente aqui do Hemisfério Sul.
países que anteriormente não tinham muitas relações econômicas e que agora se aproximavam do Brasil também. Esses investimentos econômicos e essas relações internacionais fortalecidas fizeram com que o Brasil passasse por um período de certa estabilidade econômica quando comparado às crises, internacionais que ocorreram, principalmente a de 2008. Finalizando então aqui o último mandato do governo Lula, nós temos aí um destaque que é o processo das eleições. Pela primeira vez desde a abertura democrática, o Lula não se torna um candidato à presidência. O PT, então, indica a candidata Dilma Rousseff, que já tinha participado do governo Lula, como chefe da Casa Civil, ministra das Minas e Energia, e Dilma, então, concorre às eleições com José Serra, do PSDB. Mais uma vez, nós temos aí essa polarização entre PT e PSDB. A candidata, então, acaba vencendo as eleições e nós temos pela primeira vez na história do nosso país uma mulher presidenta, então, da República. Se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa também o seu comentário e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E até a próxima aula!